Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio aqui da Inversão de Jogo, episódio número 4. E hoje eu vou sair um pouquinho do tema de clubes, um pouquinho das SAFs e vou falar sobre uma nova frente que tem aparecido no futebol brasileiro, que é a criação da Liga do Brasil, ou a Libra, como ela está sendo chamada. Eu não gostei muito desse nome, mas quando eu falar Libra ou Liga do Brasil, eu estou falando da mesma coisa. Mas para chegar na Liga do Brasil, eu vou passar sobre quais foram as tentativas anteriores de criação de uma liga aqui no Brasil, que já existiram, e os motivos pelos quais elas não deram certo. Depois eu vou passar um pouquinho sobre quais são os modelos internacionais e que o Brasil está principalmente se espelhando em montar. Aí eu vou entrar realmente na Liga do Brasil e quais são os principais pontos, quais são os grupos, um pouquinho de como ela vai funcionar. E no final eu vou passar um pouquinho minha opinião também, os próximos passos, se eu acho que vai dar certo, se eu acho que não vai dar certo e quais podem ser os principais empecilhos para esse novo modelo. Hoje eu estou gravando no dia 24 de maio, é importante eu falar isso porque qualquer notícia que sair depois disso eu posso até fazer um post aqui embaixo comentando um pouco, mas não vai estar no vídeo, então eu estou comentando todas as notícias até o dia 24 de maio. Amanhã a gente conhece o futebol brasileiro, pode ser que mude tudo, pode ser que os grupos todos se alterem, que a gente tenha uma briga e nada aconteça, ou que a gente resolva tudo e a Liga do Brasil já comece a rodar. Então, é bom só deixar ressaltado aqui que eu estou gravando esse vídeo no dia 24 de maio e que qualquer notícia que for após isso não está sendo contemplada aqui nesse vídeo, tá certo? Então, se você teve um pouquinho de interesse aí no assunto, fica ligado no vídeo. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Alexandre Meneguesso, eu sou economista formado pelo INSPER, sou apaixonado por esporte, tenho vários cursos de gestão esportiva no Brasil e fora do Brasil. E eu estou aqui para falar um pouquinho sobre diversos assuntos ligados à gestão esportiva, esse tema que eu gosto tanto. Então fica ligado aí no vídeo. Bom, pessoal, eu vou passar aqui sobre as duas principais tentativas que já aconteceram aqui no Brasil para a formação de uma liga, e as duas exemplificam bem por que esse modelo não deu certo no passado. A primeira tentativa mais forte foi a criação do Clube dos 13. Muita gente já deve ter ouvido falar. Até hoje se fala sobre os 12 ou 13 principais clubes, maiores clubes do Brasil. Mas foi uma tentativa lá em 86 e 87 que se criou para buscar uma receita maior, maior profissionalização do futebol, basicamente os mesmos motivos pelos quais a gente vê hoje. Então foi criado o Clube dos 13 e depois foi criada a Copa União, que tinha o módulo verde, o módulo amarelo. Era um sistema até bem complexo de como funcionava a liga, era basicamente a Série A e a Série B. E esse modelo até tinha um apoio da CBF no primeiro momento, depois ele parou de ter o apoio, mas ele acabou não dando certo, principalmente pela falta de união dos clubes e pela impossibilidade dos clubes negociarem entre si e chegarem num acordo que fosse melhor para todos eles. Então foi um movimento que durou ali 2 anos, basicamente, entre 86 e 87. Teve até alguns campeonatos, a gente tem uma disputa muito grande relacionada ao Brasileirão de 87, né, por causa dessa Copa União, mas foi um modelo que acabou descontinuado principalmente pela falta de união entre os clubes. O segundo principal movimento que existiu aqui no Brasil foi a criação da Primeira Liga. Esse é um movimento que muitos devem conhecer, porque ele foi bem recente, né? Foi em 2015. E ele tinha o principal objetivo de descontinuar os campeonatos estaduais, basicamente. A ideia dele era substituir os campeonatos estaduais. Ele até aconteceu por algum tempo, em 2016 principalmente, ele teve uma relevância relativamente grande, com alguns clubes bem importantes participando, Fluminense, Atlético, e alguns outros clubes. Mas depois ele acabou, da mesma forma como a Copa União e o Clube dos 13, sendo descontinuado, porque parou de ter apoio das federações, parou de ter apoio da CBF, os clubes internamente não conseguiram negociar e se entrar em um acordo, basicamente. Então aqui a gente já começa a ver um padrão que tem acontecido nessas tentativas de formação da Liga. Em 2017 também, a Liga não conseguiu achar espaço no calendário para realizar a competição. A gente sabe que o calendário do Brasil é um tema bem complexo. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo com a minha sugestão de como mudar o calendário brasileiro. Mas esse foi um dos principais motivos que fez com que a Primeira Liga fosse descontinuada. Era um modelo que eu achava interessante. Eu acho que para os clubes brasileiros ter um campeonato que substitua o campeonato estadual seria bem interessante, mas acabou não dando certo, principalmente pela falta de capacidade dos clubes de se comunicar. Tiveram muitas brigas internas relacionadas a quem iria gerir a liga, quem seria o presidente, entre e sai de alguns gestores, então isso acabou dificultando muito a continuidade desse projeto.
esses foram os dois principais movimentos que tiveram no passado para a criação de Liga do Brasil, e a gente vê um padrão relacionado à falta de comunicação entre os clubes, disputas internas, disputas de gestão e falta de comunicação com os principais órgãos no Brasil, principalmente as federações estaduais e a CBF. Bom, pessoal, agora eu vou passar sobre a formação das principais ligas ao redor do mundo. Eu vou dar um foco um pouquinho maior nas que estão sendo usadas como benchmark para a criação da Liga Brasileira. E eu vou dar uma passada principalmente em como são divididas as cotas de televisão, que aqui no Brasil principalmente são as principais fontes de receita dos clubes e é a principal fonte de receita que é distribuída da liga para os participantes. Então, acho que é bem importante eu discutir isso aqui, até porque está sendo um ponto de discussão bem grande também na organização da Liga Brasileira. A Premier League, que é a liga inglesa, a principal liga do mundo, né, a liga mais forte, ela é dividida de um modelo bem igualitário entre os clubes. 50% é dividido igualitariamente entre todos os clubes, independentemente de posição, ou de posição na tabela. O segunda parte, 25%, é dividido entre os clubes por posição no ano anterior. Então, o clube que ficou em primeiro lugar recebe mais do que o clube que ficou em 10º lugar, que recebe mais do que o clube que ficou em 20º lugar, por exemplo. E os outros 25% são métricas de audiência que eles utilizam para distribuir essa renda, né, essa renda de televisão entre os clubes. Então a gente vê que é um modelo que divide de maneira bastante igual a liga, o que faz com que ela fique bem competitiva, mesmo times mais inferiores na tabela, né, menores, conseguem ser bem competitivos. Para vocês terem uma ideia, o Manchester City, que acabou de ser campeão, mas foi campeão também da temporada passada da Premier League, ganhou apenas 1,6 vezes o que o último time ganhou. Então isso mostra que é um campeonato que consegue dividir bem a sua renda entre todos os clubes. A La Liga, ou a Liga Espanhola, ela tem um modelo bem parecido. Então 50% é dividido igualitariamente entre todos os clubes, sendo que 90% do valor é destinado à Série A. Então só 10% do valor fica para a Série B. 25% é relacionado ao desempenho nas últimas 5 temporadas. Então, se um clube tem uma temporada muito acima da média ou muito abaixo da média, isso acaba não pesando tanto quanto na Liga Inglesa, por exemplo, que é só da última temporada. E os outros 25% são distribuídos entre televisão, receita de estádio, tem algumas outras métricas de audiência que eles utilizam. Ele é um pouco menos igualitário do que a Premier League, porque a gente vê que principalmente a questão dos estádios joga os clubes pequenos um pouco mais para baixo, e também o desempenho nos últimos 5 anos faz com que os clubes grandes tendam a sempre estar ali na frente, né, e consistentemente ganhem mais dinheiro. Para vocês terem uma ideia, o Barcelona no passado, que foi quem mais ganhou dinheiro, ganhou aproximadamente 160 milhões da liga, e o Huesca ganhou 40 milhões, mais ou menos 40, 45 milhões. Ou seja, o Barcelona ganhou um pouco mais de 3 vezes a mais do que o Huesca, o que é uma diferença já bem maior do que, por exemplo, a Premier League. Então é uma liga que ainda divide de maneira relativamente igualitária, mas tem algumas diferenças, e a principal é essa questão de olhar para as últimas 5 temporadas e não só a última temporada. A Série A já possui um modelo um pouquinho diferente. Eles também dividem 50% igualitário entre todos os clubes, a gente já vê um padrão aí acontecendo nas ligas europeias. Eles têm 30% que são distribuídos por desempenho, ou seja, um pouquinho maior do que a La Liga, a Premier League que a gente viu, mas esses 30% são divididos da seguinte forma, né? Então 15% é do desempenho na última temporada, 10% é do desempenho nas últimas 3 temporadas e 5% é de acordo com o desempenho histórico desde que a Série A foi criada. Então ele tenta equalizar, né, a temporada passada, onde um clube pode ter tido uma temporada muito acima da média ou muito abaixo da média, isso é bonificado ou penalizado, mas eles também olham o histórico e se o clube é consistentemente bom. E os últimos 20% são relacionados à quantidade de torcedores de cada clube. E aí essa é uma métrica que nas minhas pesquisas eu vi até sendo questionada por alguns torcedores, porque a gente não consegue, como aqui no Brasil, a gente faz uma estimativa, né? Alguns institutos de pesquisa fazem estimativas de quantos torcedores cada clube tem. Na Itália é feito da mesma forma, eles têm uma estimativa da liga de quantos torcedores cada clube tem, e essa medida define 20% da receita dos clubes. Então, é um pouco mais arbitrária essa última parte, ela é um pouco mais difícil de defender. Acho que aqui no Brasil, especificamente, seria bem complicado de defender essa última,
mas o modelo de 30% com a quebra dos desempenhos, eu pessoalmente acho bem interessante. Bom, a Bundesliga, ou a Liga Alemã, eles têm um modelo muito diferente dos outros modelos que eu estava comentando antes. Eles não têm nenhuma parte da receita que é dividida igualitariamente entre todos os clubes. 53% é dividida com base no desempenho dos clubes nos últimos 5 anos. 42% é dividida com base na evolução dos clubes, com base nos últimos 10 anos. Então, o que isso faz? Com que clubes que sempre estão no topo, né, ficam sempre, então a gente está falando de Bayern de Munique, Borussia Dortmund principalmente, que estão sempre ali brigando pelas primeiras posições, recebam menos, né, nessa divisão específica do que clubes que, por exemplo, estavam na segunda divisão, subiram para a primeira, ou clube que estava ali disputando rebaixamento, que agora conseguem vaga em Europa e Champions League. Esse é o modelo deles de conseguir equalizar as receitas e, mesmo assim, premiar clubes que têm bom desempenho. Os outros 3% ficam com base no desempenho da categoria de base, o que eu achei interessante por ser uma ideia de motivar os clubes a terem boas categorias de base e bom desempenho nas categorias de base. E os últimos 2% só é com base em atratividade do mercado, que eles chamam, que são métricas também de mídia, né? Então, estádio, bilheteria e TV. Então, eu acho um modelo bem interessante da Bundesliga, porque ele consegue ser igualitário, mas mesmo assim premiar clubes que melhoram seu desempenho. Não sei se aqui no Brasil daria tão certo esse modelo, principalmente porque aqui no Brasil a gente tem muitos clubes que sobem e descem de divisão, né, todo ano. A gente tem 4 rebaixamentos e 4 clubes que sobem da Série B para a Série A. Na Alemanha a gente tem só 2 que caem direto e um que disputa o playoff. A gente tem menos clubes também. Mas eu acredito que é um modelo bem interessante que vale a pena ser estudado, mas que é a única liga que eu vi que funciona desse jeito e que não tem nenhuma parte da receita que tem uma divisão igualitária entre todos os clubes. E a Liga Brasileira? Bom, essa está sendo coordenada pela Cadarras Capital Sports, com o apoio do BTG, que é um dos principais bancos aqui do Brasil. E eles prometeram angariar mais ou menos R$ 1 bilhão para a formação dessa liga, distribuição de receitas. É um projeto bem interessante e eu diria bem ambicioso também. Eles têm algumas plataformas muito relevantes aqui no futebol brasileiro. Uma das primeiras é o aumento da receita dos clubes, mas eles prometem também a profissionalização da arbitragem, que é um tema que eu já vi sendo pedido aqui nos comentários, então se você quer que eu fale sobre esse tema, deixa aí que quem sabe pode ser um próximo vídeo. Eles falam também sobre a melhora nos calendários. Aqui no Brasil a gente tem um problema grande de calendário, como eu já falei antes, é um outro ponto que eles discutem bastante. E aproveitar essa onda das SAFs para melhorar a profissionalização do futebol, uma melhora na organização da liga que já vem sendo criticada há alguns anos aqui no Brasil. Então é um projeto bem interessante, bem audacioso e tem algumas pessoas bem fortes por trás. O BTG especificamente é um banco que aqui no Brasil costuma fazer projetos bem interessantes em várias áreas e até me surpreende que eles tenham demorado tanto para entrar no meio de futebol. 7 clubes já assinaram a formação dessa liga. Eles são os 4 grandes de São Paulo, mais Bragantino e Ponte Preta, aqui também de São Paulo, o Flamengo do Rio e o Cruzeiro lá em Minas Gerais. Esses são os clubes que já estão 100% on board com a formação da liga, já assinaram e estão dispostos a fazer acontecer. Aí você tem um segundo grupo principal, que ainda não assinou a criação da liga porque tem algumas desavenças que eu vou comentar um pouquinho mais na frente. Esse grupo é chamado de Futebol Forte. Ele está sendo liderado pelo Atlético Mineiro, que ganhou muita força, principalmente no ano passado, por ter ganho a Copa do Brasil e o Brasileirão, mas também com bastante dinheiro investido ganhou uma relevância, mas ele tem alguns outros clubes bem importantes. Atlético Paranaense, Cuiabá, Fortaleza, Curitiba são alguns dos clubes que estão nessa lista. E eles querem algumas mudanças no estatuto dessa liga antes da criação. Aí você tem também alguns clubes que estão no meio do caminho, ainda não se decidiram. Então, por exemplo, o Internacional está nessa lista, ele ainda não decidiu qual grupo que ele vai fazer parte, qual que ele vai entrar. Você tem clubes que estão esperando a assinatura da SAF para poder se posicionar, né? Então, principalmente Vasco e Botafogo. E você tem clubes que estão contra a formação da liga, né? E aí são clubes principalmente que estão disputando a Série B. Guarani e CRB são os principais líderes dessa frente que está contra a formação da Liga Brasileira. Eles têm alguns pontos principalmente relacionados à divisão da renda do futebol brasileiro, que faz com que eles tenham se posicionado já contra a formação dessa liga. Então, apesar da gente ter aí os principais clubes do Brasil nas duas principais frentes, que são duas principais frentes que
querem fazer acontecer, mesmo com algumas desavenças, a gente tem alguns clubes que estão um pouco receosos ainda com esse movimento. A proposta que foi assinada pelos clubes paulistas, Flamengo e Cruzeiro, ela prevê uma divisão 40% igualitária entre todos os clubes, 30% com base no desempenho e 30% com base em receita de televisão, com base em audiência, público, etc. Esse é o modelo que foi assinado e que está avançando um pouco mais. O segundo grupo que eu comentei, do futebol forte, ele quer uma divisão igual a que é a Premier League. De acordo com eles, esse primeiro modelo dificulta muito a ascensão de clubes menores. E o segundo modelo seria mais igualitário e ajudaria mais o futebol brasileiro como um todo. Então eles estão criando um modelo, só relembrando, 50% dividido entre todo mundo, 25% desempenho e 25% métricas de audiência. Já os clubes eles estão sendo chamados de rebeldes, mas que eles ainda não assinaram a liga e não pretendem assinar, pelo menos em um primeiro momento, o principal ponto deles é a quantidade do bolo total que vai ser distribuído para a segunda divisão brasileira. Hoje está sendo discutido algo entre 15% e 20% da receita total, e Guarani e CRB, por exemplo, estão brigando por algo mais na casa dos 25%. Até olhando um pouquinho das ligas internacionais, eu achei esse valor que eles estão pedindo bem alto. E eu não sei se vai passar, eu acho que eles vão ter alguma dificuldade, principalmente por não ter algum clube de muita expressão brigando junto com eles. São clubes, obviamente, com sua relevância histórica, mas olhando hoje para o futebol nacional, não são clubes com a mesma força dos paulistas, do Flamengo ou dos clubes que estão virando SAF agora. Então, essa é mais ou menos a divisão de renda que está sendo esperada aqui hoje. A CBF, ela apoia essa formação da liga, ela está atuando até como uma apoiadora, ela pretende entrar junto, ela não quer perder totalmente seus poderes, ela está ajudando a organizar, mas como eu já comentei das ligas anteriores, a CBF já apoiou e depois deu para trás na formação de algumas ligas, como eu falei lá atrás, da Copa União ou da Primeira Liga. Então aqui vale ficar atento de qual vai ser o posicionamento da CBF, até porque, por exemplo, a questão do calendário, que é um dos principais motivos pelos quais a formação da liga está acontecendo, é algo que a CBF não quer abrir mão. Então, esse pode ser um ponto de bastante discussão aí no futuro. E quais são os próximos passos para a formação da Liga Brasileira? Agora vai ter que ter uma discussão bem grande entre os clubes e vai existir um cabo de guerra, principalmente entre os dois principais grupos, para ver qual vai ser o modelo adotado. Os clubes vão precisar sentar, discutir e chegar num acordo. Até porque a CBF, para dar apoio para a formação dessa liga, pediu unanimidade entre os clubes. Então, vai ser necessário que os clubes sentem e conversem para chegar em um modelo que agrade todo mundo. Se vai ser o modelo da Premier League, se vai ser o modelo que está sendo proposto aqui, se eles vão achar algum outro melhor, algum meio termo, se eles vão conseguir pegar esses modelos todos que eu comentei e adaptar à realidade do futebol brasileiro, aí eu já não sei o que vai acontecer. É muito difícil de prever isso. Mas os próximos passos são organizar tudo, sentar para discutir, conseguir o maior número de assinaturas o possível entre clubes de série A e B, e aí sim levar para CBF, levar para a organização e conseguir, depois que tiver toda a assinatura entre os clubes, negociar com a CBF. Então aí é outra discussão, porque a CBF quer, primeiro, terminar os contratos de internet internacionais, que eu não imagino que vai ser um grande problema, mas ela quer manter o controle sobre a arbitragem e sobre os calendários. Isso eu acho que pode ser um problema, porque uma das principais propostas da Liga Brasileira é a profissionalização e a melhora desses dois aspectos, que, como eles estão querendo melhorar e hoje quem controla é a CBF, por premissa, a gente entende que os organizadores dessa liga não entendem que a CBF está fazendo um bom trabalho nessas frentes. Então, montar uma liga nova e deixar a CBF com autonomia sobre esses dois pontos, na minha cabeça não faz muito sentido. Então, depois da organização de todos os clubes e da assinatura dos clubes, vai ser necessário uma segunda etapa de negociação com a CBF. Eu imagino que esses próximos passos vão demorar algum tempo para acontecer, mas olhando assim de imediato, esses são os dois próximos passos aí para a formação da Liga Brasileira. Mas a pergunta que não quer calar é: a Libra, a Liga Brasileira, vai dar certo? Agora vai, a gente vai ter uma liga profissional aqui no Brasil? E a resposta é muito difícil de dizer. E esse não sou eu ficando em cima do muro ou não querendo colocar minha opinião, mas é a realidade. Por quê? A gente viu que no passado a formação das ligas no Brasil
falhou por causa da união entre os clubes, né? Então tiveram muitas disputas com a CBF, os clubes não conseguiram chegar num acordo e se organizar para montar uma liga. E é exatamente disso que depende a formação da Libra agora. Os clubes, principalmente desses dois principais grupos que eu comentei, vão precisar se organizar, sentar e discutir qual que é o modelo que eles vão acordar. Tendo isso tudo organizado, os clubes conseguindo resolver isso e levando para a CBF para negociação, aí eu acho que fica um pouco mais fácil. Porque esses clubes vão ter muito poder de negociação. A gente vai ter talvez os principais 15 ou 20 clubes do país já com tudo assinado e pronto para negociar. E isso tem uma força muito grande, ainda mais ancorado com bastante dinheiro por trás, com o BTG ainda ajudando. Eu acho que a gente, a partir desse momento, vai ter uma negociação muito mais clara e muito mais simples de acontecer. Eu acho que o principal ponto que vai destravar ou travar tudo é a negociação interna dos clubes, né, dentro da liga. Esse eu acho que é um ponto extremamente crucial, mas eu acho que se tem um momento para isso acontecer, é agora. Por quê? A gente tem visto vários clubes se profissionalizando internamente. Desde 2015, que foi a tentativa da Primeira Liga, né, a última grande tentativa, vários clubes melhoraram muito sua gestão. Agora a gente vê também o movimento das SAFs, que também tem uma profissionalização interna muito grande dos clubes de futebol e está tendo uma vontade de fazer esses movimentos importantes acontecerem no futebol brasileiro. Então, eu entendo que se existe um momento para a gente formar uma liga profissional, é agora. Esse momento é agora que vai acontecer, ou que eu torço muito para acontecer. E eu torço muito para acontecer porque eu acho que seria extremamente importante para o futebol brasileiro. Tem vários temas que estão sendo discutidos, como profissionalização da arbitragem, checagem do VAR, obviamente, mas modernização do calendário brasileiro, que hoje é completamente destruidor com os clubes. Essa talvez seja a palavra. Ele é muito, muito, muito prejudicial para o futebol brasileiro. Mudança desse calendário seria extremamente importante. Mas diversos outros pontos, negociação de cotas de TV em uma união só, né? Todas as ligas do mundo, basicamente, as principais funcionam assim. Aqui no Brasil, cada clube negocia individualmente. Então tem vários pontos que estão sendo discutidos e que eu acho que são extremamente relevantes para a evolução do futebol brasileiro como um todo. Eu falo muito da gestão profissional dentro de cada clube, mas uma gestão profissional da liga é talvez tão importante quanto. Então, eu acho que vai depender muito da união entre os clubes para destravar. Destravando essa união entre os clubes, eu acho que tem tudo para ir para frente e eu acho que seria extremamente importante para o futebol brasileiro como um todo se a Libra ou a Liga Brasileira virasse realmente a principal liga aqui do nosso futebol. Bom, pessoal, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre o que vocês estão achando desse movimento todo da Liga Brasileira, da Libra, se vocês acham que vai dar certo, se vocês acham que não vai dar certo por conta desse ponto que eu comentei do entrave entre os clubes, ou se vocês acham que tem algum outro ponto muito relevante de trava aí nessa negociação toda. Se vocês estão torcendo para dar certo, se vocês acham que é um movimento muito importante aqui para o futebol brasileiro, assim como eu, vocês discordam totalmente de mim. Esse assunto foi sugestão de vocês aqui nos comentários, então se vocês tiverem sugestão de algum outro vídeo, queiram que eu discorra sobre algum assunto específico sobre futebol em geral, sobre gestão esportiva, gestão de ligas, podem deixar aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo explicando um pouquinho mais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui o joinha, não esquece também de inscrever aqui no canal e ligar o sininho. Eu tenho esquecido de pedir para ligar o sininho nos últimos vídeos, mas dessa vez eu lembrei. Se inscreva aqui no canal, liga o sininho e fica atento aos próximos vídeos. Lembrando, os vídeos aqui do Inversão de Jogo saem todas as sextas-feiras às 9 horas da manhã, tá certo? Então fiquem ligados aí para os próximos vídeos. Valeu, pessoal, abraço, tchau, tchau.